Deixa eu dizer uma coisa. A gente tem que avaliar, veja o que eu estou dizendo, para ver se você concorda comigo. A gente tem que avaliar duas coisas. Primeiro, é se a lei do nosso país, ela contempla, né, o que a gente sofre. Se a lei corresponde ao nosso sofrimento de ser alvo de bandido, alvo de corrupção, alvo de todo tipo de delinquência. Essa é a primeira questão. A segunda é, a gente precisa avaliar se existe algum critério que possa permitir que alguém que mata uma pessoa é condenado, se ele tem direito a responder o processo em liberdade, já que o tribunal do júri o considerou culpado. E se o considerou culpado, pode ter um outro julgamento, mas até lá ele tinha que estar preso. Vê se é possível que eu vou contar. Esse sujeito aqui é casado com essa moça, correto? Ele foi numa das brigas lá, deu veneno e sapecou-lhe uma coça, ela morre. Ele hoje, ele vai ao julgamento. Foi condenado? Olha se é possível. Ok, até o condenado tá bom. Tempo que ele foi condenado? 14 anos. É possível uma pessoa que envenena a própria esposa e que ainda, com ódio, sapeca-lhe uma coça até ela morrer, se pode ser condenado só a 14 anos. Mas, aí, o advogado recorre da sentença. E aí a decisão é, como recorre da sentença e pode haver um novo julgamento, ele pode ficar em liberdade. Me explica onde está a lei. Me explica onde está a justiça. Me explica aonde está a verdade. São questões fundamentais. A lei não contempla, a justiça julga, mas não é legal, porque pode interpretar de outro jeito. E terceiro, mais do que nada, não é legítima. Não representa mais os interesses da sociedade. Põe no Cidade. Os parentes não ficaram satisfeitos com a sentença. 12 anos e 6 meses é muito pouco para o que ele fez com uma vida, né? Tirar a vida de uma pessoa inocente que não fez nada com ele. Durante o julgamento, que durou cerca de 7 horas, Vital chorou e disse que amava muito a mulher. Ele contou ao júri que a esposa tinha um amante e que por isso os dois passaram a brigar. Vital Lopes de Jesus, 25 anos, foi condenada a 14 anos e 6 meses de reclusão por matar a mulher, Gilvaneide Alves Lopes de Jesus. O crime foi no dia 23 de março de 2012, no bairro de Pirajá. Vital assassinou a esposa na frente da filha de 3 anos. Depois de cometer o crime, ele tentou suicídio ingerindo veneno de rato. Começou a passar mal e resolveu levar a filha para a casa dos pais, onde foi socorrido para o hospital do subúrbio e recebeu atendimento médico. A família, denunciou ele para a polícia foi imediatamente para lá, pegou e levou ele preso. Ficou preso. Mas, infelizmente, foi logo solto, Após o crime, Vital ficou preso por apenas 5 meses e foi liberado para responder o processo em liberdade. Com o julgamento, familiares e amigos esperavam que ele já saísse do fórum direto para a penitenciária. Mas a legislação brasileira permite que ele não seja preso enquanto não esgotar a última chance de recurso. A gente está ainda esperando pela justiça, que a justiça disse o quê? Que ele tem 15 dias para recorrer e dentro desses 15 dias ele recorrendo, ele tem mais 3 meses para continuar recorrendo. Caso ele não recorra, que ele vai ficar esses 14 anos e é o que a justiça, a gente espera, que ele realmente fique. Gilvaneide foi criada aqui nesta rua, no bairro de Capelinha de São Caetano. E aqui ela tinha muitos amigos,
como Elaine. Elaine, vocês duas viveram bons momentos aqui no bairro. Muitos bons momentos, desde a infância. Gilvaneide, falar de Gilvaneide é falar de amor, é falar de carinho, é falar de cumplicidade. Falar de Gilvaneide é falar de uma boa filha, de uma boa esposa, de uma boa mãe. Me dá os presos, me dá os presos. Amo, meu filho. Você tá vendo, são 2 integrantes de uma quadrilha de rouba-banco. No início, todo mundo pensava que esses 2 faziam parte do novo cangaço, que é a quadrilha que está aterrorizando bancos por todo o interior do país. Eu vou mostrar esses 2 e vou mostrar em seguida, coladinho, o novo cangaço. Ó, vou contar o que eles fazem com as vítimas. Eles amarram vítima no capô dos carros, eles pitam em bota. Todo mundo pensava que esses 2 pudessem fazer parte. Eles não são do rei do cangaço, mas os 2 têm uma cara de cangaceiro ruim. Põe no Cidade. Policiais da Divisão de Repressão ao Crime Organizado vieram da capital para cumprir 3 mandados de busca, apreensão e prisão em Altamira. Os 3 homens são acusados de participação no assalto a uma agência bancária em maio deste ano, no município de Porto de Mós. Em 2 meses de investigação, a polícia chegou a Alain Oliveira e Andreive Barros. Nós temos provas técnicas que identificam eles como sendo os envolvidos no assalto, né, que tanto chocou aquele município, né, que utilizou pessoas como escudo humano e saiu inclusive em nível nacional. A partir de então, a gente, com apoio das pretendências daqui de Altamira, com apoio dos demais colegas do GPE, a gente conseguiu identificar, localizá-los e prendê-los. Junto com Andreive e Alain, também foi preso Luiz de Oliveira, pai de Alain. Segundo os policiais, ele era o contador da quadrilha, responsável por gerenciar a movimentação financeira do bando. Para a polícia, Luiz negou o envolvimento no crime. Alain é apontado como um dos cabeças do grupo e já responde a outras acusações. Bastante conhecido na região, ele utilizaria o dinheiro conseguido nos assaltos para gastar com festas, carros e mulheres. O assalto aconteceu em maio deste ano. Depois de invadir e roubar a agência bancária, a quadrilha fez clientes e funcionários reféns. Na fuga, foram usados como escudos humanos, impedindo a ação dos policiais. As investigações continuam e outros integrantes da quadrilha podem ser presos a qualquer momento. Rua vazia. O silêncio que parece eterno. O barulho mais forte é do sopro do vento. Mas esse ambiente de paz e harmonia, quando menos se espera, é interrompido de forma dramática. Sai! Tô, cara. Acertou. Tá atirando em mim, velho. Tava na porta, né, e pegaram ele como refém, e aí eu não sei como foi, o porquê. Foi um tiro? Foi. Foi um tiro? Tiro na cabeça. Ações ousadas que são comparadas à forma como agiam Lampião e seus seguidores no início do século XX ficaram conhecidos pelo rastro de violência que deixavam pelo sertão nordestino. Seria como se fosse um grupo atual de Lampião. O senhor acha que tem um novo Lampião hoje em dia? Tem vários Lampiões, né? Porque é muita gente armada, muita gente dando tiro. O senhor vê muita semelhança com aquela época do Lampião, dos cangaceiros, aqui nessa região? A inspiração é essa. Hoje a polícia considera os novos cangaceiros apenas como ladrões de banco, bandidos violentos que atacam e sitiam pequenas cidades do interior do sertão. Os cangaceiros se viam como justiceiros, né? Eles falavam que queriam fazer justiça. Qual é a justiça desse novo cangaço, então? Não, aí não existe. A comparação é em termos de técnicas de atuação, não a mesma filosofia de atuação. A filosofia de atuação do novo cangaço é única e exclusivamente adquirir dinheiro.
A polícia diz que em cada assalto eles roubam pelo menos R$1 milhão. O novo cangaço tem várias ramificações. As quadrilhas que se espalham pelo país agem em 4 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Os ladrões são muito abusados. Atacam em plena luz do dia. Mandou alguém pegar o dinheiro. As ações são rápidas e eficientes. Gente, o que é isso? Atirando para quanto é lado. Eles vêm pronto para tudo, né? Os assaltos ficaram conhecidos pela quantidade de reféns. Dezenas de pessoas são sempre usadas como escudo. O que pegou o senhor disparava muito? Disparava muito, com a 765 ficar aqui e o fuzil aqui atirando para cima. Os assaltos são minuciosamente planejados, controlam sempre a entrada e saída das cidades, roubam os bancos e fogem. Olha lá eles saindo, correndo, levando os reféns. Por coincidência ou não, os bandidos se esconderam nesta região que também já serviu de esconderijo para Lampião há muitos e muitos anos. Esse é só mais um elemento que faz a polícia acreditar que esses criminosos sejam os novos cangaceiros do Brasil. Viajamos 3.000 quilômetros. 2 semanas percorrendo estradas de terra e mata fechada. Passamos por 4 cidades: Serra Branca, Taperoá, Princesa Isabel e Caraúbas. Locais que guardam segredos e histórias de crueldade do novo cangaço. Nossa primeira conclusão: os roubos duram sempre poucos minutos. Mas o barulho dos tiros podem ecoar pelo resto da vida. Atirou? É o que acontece com Leni. O que é mais difícil para a senhora hoje? É tudo. É andar, é comer. A comida eu derramo todinha. Leni é o retrato da dor e do desespero. Depois de ser usada como refém em um assalto, sua vida mudou. Até hoje, ela sente o peso do fuzil que foi colocado em seu ombro. Leni, eu queria que a senhora tentasse falar pra gente o que aconteceu aquele dia do banco que a senhora foi ao banco. A senhora lembra de alguma coisa? Eu lembro de alguma coisa. O que a senhora lembra daquele dia? Eu lembro que eles me pegaram, me fizeram como refém. Me levantava, me abaixava, me levantava, me abaixava. Usaram as armas em cima de mim, atirava a pegada. Era com as armas aqui em cima de mim. E me levantando e me abaixando, me levantando e me abaixando. O rosto parece ter perdido a expressão. Ela treme, a voz é fraca. Eles gritavam muito com a senhora? Gritavam muito, 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 dizendo que ia me matar. Ela tem dificuldade para caminhar, para fazer as coisas, para tudo. Não sai mais só, não vai mais no mercado, não faz mais nada. Tudo é dependente da gente. Nenhum homem nesta vida era triste como eu. Vanzinho tem 55 anos. Ganha vida com as músicas que escreve, com a agricultura e a criação de animais. Vive de forma simples. É meu fogãozinho a lenha. O senhor cozinha alguma coisa? Cozinha a lenha. O senhor teve que aprender a fazer tudo também, né? Eu faço tudo. Por onde passa, tem amigos. É, rapaz, tô na luta. Mas carrega um passado sombrio. Uma biografia violenta
que se confunde com a história do novo cangaço. Eu e meus irmãos eram preparados para matar e morrer pela família. E nós não ligava nada, não. Esse local é muito emblemático aqui para a família dele, porque foi exatamente aqui em frente ao mercado público da cidade que toda a confusão começou. Exatamente o que aconteceu aqui? Aqui foi onde o sargento matou meu tio. 1972. O tio de Vanzinho é assassinado por um sargento da polícia. O crime revolta a família Carneiro. A mãe de Vanzinho, irmã da vítima, passa a ser guiada pelo cego desejo de vingança. Tinha de matar, ou matava ou morria. Tivemos de matar. O ódio e a vingança era quem prevalecia na época, né? Dona Luzia começa a treinar Vanzinho e os irmãos para vingar a família. Desde cedo, as crianças são ensinadas a manusear armas e a atirar. Ela preparou de um jeito que jogava uma laranja e ele acertava. Tinha que mirar na laranja. E ela dizia, ó, tem de acertar o homem no coração, porque se errar o tiro, ele lhe mata. E aí, ele foi e acertou e matou o homem. Depois de muito treino, um irmão mais velho de Vanzinho mata o sargento. Vingança feita. É o fim da vida do policial, mas o início de uma guerra entre a família Carneiro e a polícia. Quando aconteceu, a vingança tinha Antonino, pronto. Acabou a paz na nossa família. Chegou uma ocasião, uma perseguição tão grande que papai disse para nós: vocês vão morrer de bracinho cruzado? Se é de vocês morrer, eu prefiro vocês matando. Vanzinho e os irmãos acatam o pedido do pai e crescem matando. Os irmãos viram comparsas. A família vira quadrilha. Quantas pessoas o senhor matou? Não, essa pergunta eu não respondo, não. Não gosto de responder, não. É porque é triste demais essa pergunta. Vanzinho não esconde como tudo aconteceu. A cada dia, a família se tornava mais perigosa. As coisas se acabaram, as condições. Papai pobre, nós tudo pobre. Aí partimos para o assalto. Das vinganças e pequenos assaltos, há um grande roubo. O primeiro capítulo da cronologia do novo cangaço. 1982. Vanzinho e os irmãos roubam o que seria equivalente a mais de 5 milhões de reais. Todos são presos. Vanzinho é condenado a 142 anos de prisão por assassinatos e roubos. Ele cumpre 12 anos, sai da cadeia e abandona o crime. Em liberdade, os irmãos dele continuam a roubar e dão início ao novo cangaço. Esse registro é feito no Mato Grosso. Os reféns estão em frente à agência bancária. Todos são obrigados a ficar sem camisa e de mãos dadas. Quem chega perto do local da ação dos bandidos é ameaçado. Para intimidar, tiros para o alto. Estão subindo a caminhonete. Não tá saindo não. Estão subindo em cima da caminhonete. Neste vídeo, uma das vítimas está em choque e desmaia. Olha lá, desmaiou um. Um desmaiou. Neste outro assalto, também realizado no Mato Grosso, a câmera de um cinegrafista amador é atingida por um tiro. Sai. Dessa vez, velho. Tô, cara. Acertou na calda? Acertou. Tá atirando em mim, velho.
Valtécio passou por situação parecida na cidade onde mora, na Paraíba. O fotógrafo percebeu a movimentação no banco e correu para registrar. Qual foi a posição exata que você ficou naquele dia para tentar fazer a foto que você queria, mas se proteger ao mesmo tempo? Eu fiquei mais ou menos nessa posição aqui, então eu me agachava, colocava a máquina nessa posição, mas sempre que o atirador percebia que havia movimento aqui, ele dava um tiro nessa direção, dava um tiro para cima e aí a gente recuava, né? Quantas vezes ele atirou na sua direção, Valtécio? Olha, eu não sei precisar, mas foram vários. Ficou um moleque de joelho lá, não sabe? Com uma metralhadora e atirando pra cá. Essa lanchonete aqui entrou, essa parede aqui fiviou de bala. Foi bala pra todo canto, foi o maior terror dentro de Princesa. As marcas dos tiros ainda estão por todos os lados. Nessa parede aqui, por exemplo, ó, eles tentaram tapar, mas aqui é um buraquinho de uma bala. Aqui no lado tem mais um tiro. Aqui tem mais um pequeno, aqui um grande, provavelmente de fuzil. Aqui embaixo mais 2. Ao todo, nessa parede aqui, nós contamos 23 tiros. Eles atiravam para todos os lados, inclusive para esse outro lado aqui. Eu vou mostrar a distância que as balas percorreram até onde a gente encontra as marcas dos tiros. Olha, eu já estou vendo um tiro aqui embaixo. Então já são 24, ali em cima 25, 26, 27, 28. 2 aqui pelo tamanho é de fuzil, 28, 29, 30, 31. Mais um aqui, 32 tiros. Aqui tem um de raspão, 33. Mais um de fuzil, 34. Aqui na lateral. Aqui, ó, mais um nessa garagem, 35 tiros. E um na porta. 35, 36, 37... Bom, acho que foi até aqui. Este outro flagrante é feito na Bahia. A quadrilha aparece correndo em frente ao banco. Todos estão armados. Repare, um dos criminosos arrasta um homem para levá-lo como refém. Aqui, mais um refém é levado para dentro do banco. Em meio à agitação, correria e medo, um detalhe chama a atenção. Observe este homem. Ele pedia dinheiro na escada do banco antes do assalto começar. Mesmo diante de tanto terror, permanece imóvel. Alguns minutos depois de a quadrilha dominar a agência, ele levanta tranquilamente e vai embora. A ação continua. Os reféns são levados para a rua. E a quadrilha consegue escapar. Não quer nada de vocês, eu só quero o dinheiro do governo, que é nosso. Eles falavam para o senhor que o dinheiro do banco era deles. Ele falou comigo. Ele disse, o dinheiro do banco é nosso. O dinheiro do banco é nosso, não tem nada com vocês. Agora o dinheiro nós viemos levar que é nosso. Para fugir, os bandidos usam as pessoas como uma espécie de escudo humano. Os reféns são levados em carros e caminhonetes. O comerciante Alberes é um dos que já viveram esse drama. Num dos ataques das quadrilhas do Novo Cangaço, ele foi levado refém. Quando me pegaram, colocaram no carro, um deles vieram e me deu um soco, mandando subir pro carro. Essa ação toda deve ter durado quase 1 hora, mas para você, a sensação que você tem é que durou quanto tempo? Até hoje, talvez. O frentista Wallace também passou por situação semelhante. Os bandidos, todos armados, trouxeram algumas das vítimas para cá, atravessaram essa avenida, que é a principal avenida aqui da cidade, e no caso do Wallace, um dos reféns, ele foi trazido até um carro que ficou parado durante toda a ação, exatamente
nesta esquina aqui. Como é que você foi levado aquele dia? Mostra pra gente aqui, por favor, Wallace. Eu entrei, certo? Puxei a porta. Ao sentar aqui do meu lado, o bandido que estava desse lado armado, ele pediu que eu me levantasse e me sentasse aqui, dessa forma. Então eu fiz isso, dessa forma. Foi assim que eu fui levado até o destino onde eles me soltaram lá na estrada do Mataburro. A imagem que você está vendo é uma imagem de Leandro com a mãe. Leandro tem 18 anos. Ele namora com Ana. Ele namora com Ana desde os 12. E agora ele planeja se casar. A questão é que no caminho de Leandro passava Baianinho. Baianinho não conhecia Leandro, mas Baianinho acabava de sair de uma briga quando deu de cara com Leandro, e aí eu volto já. Deixa eu chamar... Nossa, até engasguei. Chamar direto o comandante Hamilton. Por que é mesmo? Olha aqui um assalto, comandante Hamilton, olha aí. A informação era de um carro roubado. Já a polícia já para um carro, já é o primeiro momento. Um carro exatamente com essas características, comandante Hamilton. Está em cima, um carro foi roubado, eram 2 criminosos. Ali você viu, o carro foi parado, um homem desceu, é verdade, ele está sendo averiguado e o comandante Hamilton vai ficar em cima direitinho. Corta aqui para mim, ó. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo um excelente fim de semana. Amanhã tem Cidade Alerta Especial com o nosso Luiz Bate. Eu e você nos encontramos na segunda-feira. Porque o Cidade Alerta tem uma convicção. Cidade Alerta é se divertir com você. Boa noite. Fique com Deus. Já era para ter posto aqui, ou vocês acham que eu vou cheirar o negócio? Exatamente, porque não tinha. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu entre por aqui de uma vez? Eu entro. É inacreditável. Eu falei que era tudo ao contrário, que era a senhora primeiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até me engasguei por causa disso aquela hora. Eu vou dizer uma coisa. Pensa na vida de um homem que sofre. Sou eu. Porque você imagina, se cada vez que tem uma imagem aqui que é posta errada, né, é colocada errada, eu falasse um verbo errado, e eu ia passar o tempo inteiro aqui falando nós vai. O tempo inteiro nós fomos, porque eu nunca vi tanto erro num lugar só. Nunca na minha vida. Nem na época de colégio eu errava tanto na aula de matemática. Que incrível! E eu combino, hein? Não pensa que eu não combino, não. Eu digo, sabe por quê? Tem um aqui que está direto no celular. Não pode ir dentro do estúdio, é proibido. Mas pergunta se não está no Facebook. Resumo, ninguém... E aí o lá de cima está dormindo. E fica nisso, não acontece nada. É uma beleza isso aqui. É um paraíso. Paraíso. Devia ser assim, Record. Um paraíso para você. Porque não é possível, né? Não é possível. Tanto eu peço assim, eu digo, bota a foto da senhora. Aí o cara bota com a menina. Aí hoje eu pedi mais cedo, me dá a foto do preso. Ele colocou a menininha lourinha assim. E não acontece nada, é como se tudo fosse normal. É inacreditável. Já falei 30 vezes, negócio de celular no estúdio não é bom. Pergunta se não está direto no celular. E não desce um supervisor aqui para dizer, mas por que está com o celular, meu filho? Se não pode dentro de um estúdio. Mas vamos voltar. Acho que eu estou achando que qualquer hora eu vou embora. Não sei por quê. Quando não estou aguentando, ninguém toma uma providência. Pensa no seguinte. Me leva contigo, tio. Só eu tô sempre alerta aqui, Marcelo. Me leva contigo. Pra onde?
Ah, lá, nem que seja pro cemitério onde você dorme. Eu vou te contar, é menos fria do que ficar aqui. 4 horas, os caras erram e ninguém fala nada. E eu e você. Taca de pau, Marcelo. Taca de pau, boa. Pensa no seguinte. Desde os 12 anos, Leandro tem uma namorada e hoje ele tem 18. Ele tem uma namorada e um sonho. Ele trabalha como mecânico e quer um dia ter a oportunidade de ter um negócio dele. Depois, o sonho dele é casar com Ana. Ele namora com Ana desde os 12 e ele está certinho de que tudo vai caminhar bem. E não haveria por que não caminhar. Naquela noite, ele combina com Ana de encontrá-la. Mas, de repente, nunca ele chega na casa da namorada. E todo mundo espera e nada de Leandro. Nada de Leandro. A questão é que a família saberia depois que, ali no mesmo bairro, mora um tal de Baianinho. Baianinho tinha acabado de ter uma briga num bar. Baianinho está armado. Quando o Baianinho sai da briga no bar, dá de cara com Leandro, que ele não sabia, nunca tinha visto, nem de vista e nem por cumprimento. Resumo, Baianinho, irritado com a briga e armado, ataca Leandro, que não chegou e jamais chegará à casa de Ana. Põe no Cidade. A morte do jovem de apenas 18 anos pode ter sido uma coincidência infeliz. Leandro era... Ele não saía de casa sem dizer, mãe, eu te amo. Leandro Rodrigues Pavino era mecânico. Tinha acabado de conseguir um novo emprego. Passou anos ao lado do tio e do primo no carrinho de cachorro-quente, até conseguir um salário maior. A gente ia morar junto, mas não deu. Infelizmente não deu para acontecer isso. A namorada chora porque também viu desabar cada tijolo que ergueu até ali, ao lado de Leandro. Leandro não conseguiu realizar o principal sonho, se casar com a namorada, a mulher que amou desde menino. Os dois trabalhavam duro, mesmo jovens, justamente para juntar dinheiro e construir a casa onde iriam morar e constituir família. O sonho foi interrompido quando Leandro foi assassinado. A mãe, então, 2 anos depois, decidiu realizá-lo. Construiu a casa, justamente para alimentar o carinho e o amor que sempre manteve pelo filho caçula. Dona Otaviana ainda tem dificuldade para falar sobre o dia em que viu o filho morrer no hospital. Mas quer ajudar a polícia de alguma forma, porque o assassino não está preso. Ele veio, entrou pelo corredor, trouxe as coisas dele, pôs aqui em cima da cama e saiu para ir para casa da namorada. A fotografia foi a última registrada. Leandro segura Binho, o gato de estimação. Uma semana depois de tirar a foto, ele foi assassinado. Me deixou em casa e falou que quando chegasse do serviço, ele passava e me pegava com um bolo para mim vir dormir na casa dele. Só que aí ele não voltou. Aí as irmãs dele foram me avisar que ele já estava no hospital. Na rua em que tudo aconteceu, há uma câmera. E a imagem gravada está com a polícia. A cena é prova importante na investigação de homicídio. Já era a madrugada quando o Leandro fez este caminho. Ele estava perto de casa, não tinha caminhado sequer 1 minuto quando chegou bem aqui na esquina. Para a família, a cena do crime. Quando o Leandro chegou a este local, deu de cara com o próprio assassino. Não houve discussão, as facadas ocorreram logo em seguida. Jovem, ele teve forças para fazer o caminho contrário, cambaleou neste ponto e começou a se apoiar nas paredes. Até hoje, 2 anos depois, ainda há marcas neste portão.
Eu perguntei para ele, filho, mas o que aconteceu? Você brigou com alguém? Ele falou, não, mãe, eu não briguei. O baianinho já chegou dando, eu nem vi. É difícil acreditar que ninguém viu nada. A rua é movimentada, cheia de comércios e casas. Mais fácil acreditar que possíveis testemunhas não falam por medo. O fato é que a polícia registrou a ocorrência naquela madrugada por autoria desconhecida. Mas na mesma semana surgiu o nome de um suspeito, Cássio, o jovem conhecido no mesmo bairro como Baianinho. Uma pessoa da família dele veio e falou que tinha sido ele que tinha feito isso. E a gente encontrou as roupas dele, a faca, tanto as roupas dele, é a mesma roupa que a roupa que está com a polícia é a mesma roupa que ele passa na câmera. A família descobriu que Baianinho teria se envolvido numa briga dentro deste local, no boteco de esquina conhecido como Bar dos Amigos. A violência desencadeou, segundo parentes, consequências que levaram à morte de Leandro. A cena da câmera de segurança seria a prova que mostra Baianinho subir a mesma rua com uma faca na mão, no mesmo instante em que Leandro foi apunhalado. A hipótese traçada é de que o garoto estava no lugar errado, na hora errada. Eles se conheciam por morar no mesmo bairro só, mas a relação... Nunca foram amigos? Não tinha. A investigação começou em outubro de 2013 e segue na delegacia. Ainda não há pistas de Baianinho. A namorada dele tinha feito um bolo que ele não tinha comido e ele amava bolo de chocolate. A gente nunca mais fez um bolo de chocolate aqui. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para a polícia. Ligue para o Disque Denúncia e a sua identidade vai ser mantida. No mais absoluto sigilo. Me dá a imagem dos presos. Vamos, meu filho. Você vai vendo, são dois assaltantes. Eles foram pegos na hora em que estavam roubando. Põe no cidade. Assim que o carro estaciona, a mulher desce. Sem se preocupar com o perigo, ela vai até o porta-malas do veículo. Os dois criminosos aparecem caminhando pela calçada sem chamar a atenção da vítima. Um deles saca a arma e aborda a mulher. Ela entra em desespero e chega a lutar para não entregar a bolsa. O segundo bandido vai em direção à porta do motorista. A confusão é assistida por testemunhas, mas ninguém faz nada. A vítima tenta entrar no próprio veículo, mas é impedida pelo assaltante, que a ameaça com uma arma. O vídeo já foi entregue para a polícia. A vítima não foi localizada pela nossa equipe de reportagem, mas segundo os moradores, ela estava com o carro há apenas 2 dias. Depois que os bandidos saíram do centro da cidade, eles foram em direção à região metropolitana da capital. Só que pelo caminho ainda apanharam mais 2 comparsas. O bando fez um arrastão pelas ruas, abordando principalmente as pessoas que estavam na parada de ônibus, até que a PM entrou em ação. A polícia militar perseguiu os assaltantes até que o motorista perdeu o controle do carro e capotou. Um dos acusados, identificado apenas como Murilo, morreu na hora. Eric Costa e Luciano Pantoja foram presos. O quarto assaltante conseguiu escapar logo após o acidente. Vários objetos da vítima e a arma usada no crime foram apreendidos. E olha aqui, eu acabei de receber a imagem. Me dá a perseguição, por favor. Me dá a perseguição. O que você está vendo aí, houve uma perseguição. Houve troca de tiros. As pessoas correndo. Você vai vendo... Abre o áudio, meu filho. As pessoas correndo. Os bandidos bateram com o carro num caminhão. Põe no cidade. O tiroteio assustou motoristas que passavam pela Avenida dos Democráticos em Bom Sucesso. A perseguição policial terminou apenas quando o carro usado pelos bandidos bateu em um caminhão. As marcas do confronto ficaram no veículo que estava estacionado. A perseguição começou no viaduto em Del Castilho. O carro utilizado pelos criminosos era roubado. Quando os bandidos entraram na rua Capitão Bragança, aqui em Bom Sucesso, eles acabaram batendo neste caminhão. Houve troca de tiros com a polícia. Um dos bandidos teria fugido para dentro do supermercado. O outro fez uma mulher refém e fingiu ser namorado dela para despistar a polícia. Essas imagens gravadas por um motorista que passava pelo local mostram o desespero das pessoas. O clima fica tenso. As
As viaturas da polícia chegam e cercam o mercado por onde os criminosos teriam fugido. Do lado de fora, funcionários apreensivos aguardavam sem saber o que fazer. Nesta outra imagem é possível ver o momento da prisão de um dos suspeitos. Cadê o outro? De acordo com a polícia, um dos bandidos foi preso e o outro conseguiu fugir. Agora os PMs fazem busca na região atrás do suspeito. Deixa eu dizer uma coisa só. Houve uma emboscada a um carro forte. Hoje aqui o carro forte está ali, aqui em São Paulo. Para ter-se uma noção da violência, os bandidos usavam uma metralhadora .50. É uma escala altíssima e essa metralhadora é o que todos falam. É capaz de derrubar um avião, é capaz de derrubar um avião, mas precisa saber usar. Tem que usar tripé, né? Não é uma coisa fácil. Para ter uma ideia de como esses bandidos estão preparados, eles levaram uma .50, atiraram de maneira tão certeira, a .50 evidentemente perfura qualquer blindagem. Perfurou a blindagem do carro forte e atingiu o motorista das imagens que morreu, hein? Você vai vendo, olha aí. Era um carro, olha aí. Olha a espessura do vidro. A .50 fez, olha o estrago que a .50 fez e naquele tiro matou. E naquele tiro matou o motorista do carro forte. Os bandidos, era um cerco também, né? Era um cerco. Olha aí, os bandidos, os bandidos estavam num carro que foi preparado, né, com uma entrada para atirar. Na fuga, eles acabaram encontrando viaturas da Secretaria de Administração Penitenciária que transportava 37 presos. Os agentes viram, houve troca de tiros. Põe no Cidade. O vigilante que escapou com vida ainda não consegue falar sobre o que aconteceu. Ficou com ferimentos no pescoço e no braço. Eu não posso dar entrevista. Não pode falar nada. Ele e outros 3 homens estavam no carro forte, explodido pelos bandidos. Foi uma ação cinematográfica. A troca de tiros durou 10 minutos. O motorista foi morto com um tiro que atravessou o vidro blindado. Os policiais ainda estão analisando o carro forte, mas é possível ver um cenário de muita destruição. Olha só, dentro do veículo foi exatamente aqui que a dinamite teria sido colocada. Do lado de fora, marcas de tiro na lataria, por todos os lados e até nos vidros. Os vigilantes estavam com espingardas calibre 12. Os bandidos atacaram com armamento mais pesado, igual ao que aparece neste vídeo. Veja o poder de fogo do calibre .50. Esse aqui é o veículo importado onde estavam os bandidos e a gente percebe no vidro traseiro as marcas da violência. E foi feito estrategicamente para cometer o crime. Essa marca, esse corte aqui, era porque, segundo a polícia, os marginais colocavam a .50 de dentro do carro para atirar. E do lado de dentro a gente vê também uma madeira, onde era deixada a metralhadora. E aqui, muita destruição. Um motorista que passava na hora se escondeu no canavial e gravou a fuga dos bandidos na Land Rover preta. Ó, uma arma em cima do teto, filho. Barreto escrito atrás. Jesus amado, filho. Viu a arma em cima do teto? Exatamente no momento do assalto ao carro forte, 2 carros que transportavam 41 presos de penitenciárias da região passavam pela rodovia. Os agentes e os policiais militares que faziam a escolta também foram rendidos pelos bandidos. O PM foi baleado no braço. Os assaltantes entraram no canavial e soltaram os presos.
Depois fugiram com dinheiro em outro carro da quadrilha. Nos carros onde estavam os presos, os tiros acertaram a porta e a lataria. Dos 41 detentos, apenas 4 não quiseram fugir. Um deles disse que, apesar da facilidade da fuga, decidiu ficar. Eu só sei que eu escutei o barulho. Do quê? Quando o caminhão parou, aí abriram lá e nós estamos correndo. Vocês pensaram na hora em fugir? Correndo pra pista, porque eu não tenho cadeia pra pagar, eu vim pra pista. Você tem muito tempo pra ficar preso? Não. Mais de 100 policiais ajudaram nas buscas de viaturas e motos e até de helicóptero. Eles passaram pela rodovia e pelos canaviais. Veículos foram revistados. Meia hora depois, os presos começaram a ser encontrados. Mais de 20 foram recapturados. Agora os presos estão sendo colocados em um bonde, um a um estão sendo retirados de algumas viaturas e vão entrando, escoltados por policiais militares, neste carro de presos. Daqui eles vão ser levados para as penitenciárias da região. O valor levado pelos bandidos não foi divulgado. Eles deixaram parte para trás. O que sobrou do dinheiro foi colocado em outro carro forte que deixou o local do ataque escoltado por viaturas da polícia. Quer dizer, nessa confusão toda, impressionante a adaptação que eles fizeram no carro. Primeiro, eles roubaram um carro, né? Por sinal, o mesmo carro, o mesmo não, né? Igual ao carro que morreu o cantor Cristiano Araújo, para ter uma ideia da segurança do carro. E a adaptação que eles fizeram é exatamente tira, põe o cano em aquela barra de madeira. Se tiver na mão, pode até me dar. Pode pôr ali, pode botar ali, ó. E essa barra de madeira aí, o que eles faziam? Essa barra de madeira, eles colocavam um tripé curto, apoiavam ali e ficava... E aí sim eles atiravam. Por quê? Se não tiver num tripé desse para atirar, só no Rambo ou num filme do Sylvester Stallone ou do Schwarzenegger, né? Por isso eles adaptaram ali para apoiar a arma e, enfim, poder ter a segurança do tiro e até porque, senão, o cara vai sair pelo vidro da frente. Corta para mim, virou aqui, esse aqui, eu não sei se você lembra, ele matou a tia, né? Ele já tinha matado numa briga e tinha sido condenado a 16 anos de cadeia e tinha ficado solto, né? Porque a justiça deixou ele recorrer em liberdade. Ele é um skinhead, que chama-se Guilherme. Ele matou um punk e a justiça deixou ele recorrer em liberdade. Agora ele matou a tia e colocou a tia no freezer. Metade da tia, corta pra mim. E o apelido dele é Guilherme 13. 13 quer dizer maluco, na gíria aqui, na gíria do mundo do crime. O que acontece? Ele agora sabe que ele fez um novo depoimento, hoje a polícia, e ele diz o seguinte, contando parece brincadeira. Ele disse que a tia tinha problemas psicológicos e que tinha transtorno de personalidade, que a tia acordou muito agressiva e partiu para cima dele. Ele não tem transtorno nenhum. O único transtorno que ele representa é um transtorno para a sociedade, mas a justiça não acha. Tanto é que deixou ele solto para matar de novo, né? Para matar de novo. Resumo, ele ainda disse assim, eu acabei de fazer, põe a imagem dele aqui um instantinho. Aí ele ainda disse lá, corta agora para mim, sabe o que ele disse? Eu matei a tia, sabe o que eu vou fazer? Dei uma volta, tomei uma garrafa de uísque e fui dormir. Aí no dia seguinte, conta ele, eu decidi colocar o corpo na geladeira. Eu achei que eu nunca ia ser descoberto. E é a tia que tem transtorno. O que ele fez com a tia? A história começa assim. A porta do apartamento é aberta. Este homem caminha em passos lentos até a geladeira. É lá que está guardado o segredo
prestes a ser desvendado. Ao abrir a geladeira, ele leva um susto e se sente culpado pelo dia em que tentou ajudar o filho. Guilherme, 22 anos, é o filho de Marco. O apelido do rapaz demonstra exatamente quem ele é: 13, o que na linguagem policial quer dizer louco. Guilherme 13 tem um passado criminoso. Foi condenado a 15 anos de prisão por assassinato, mas recorreu da sentença e continua em liberdade. Quando todos fecharam as portas para o assassino, o pai não o abandonou e pediu à irmã Kelly, que aos 44 anos mora sozinha, uma ajuda. Eu prefiro conversar com você aqui mesmo, fica tranquila. Mas como? Então eu venho com mais calma aí. Mas Preciso falar com você. você. Aqui, não quer subir pra casa? Deixa eu falar com você, te pedir um grande favor. Não, fala. Pois Te tá com uma cara batida. tô te pedindo. Você pode ficar com o Guilherme aí um tempo, ele continua dando problema. Você sabe que ele é, né? Você sabe como ele é, né? Então, ele anda aprontando, né? Nem te falo nada. A tia sabe bem quem é Guilherme. E tudo o que ela menos quer a essa altura é ter problemas. Mas diante do pedido do irmão, se dispõe a ajudar. Vou aceitar ele, a gente vai levando até quando der, tá? O problema é que Guilherme 13, além de ser assassino, é folgado. Não quer saber de trabalhar. O que é, mano? Pô, tá me enchendo o saco agora? Eu já falei que eu não vou aí não, mano. Tá tirando? Kelly acorda e lá está o sobrinho sempre dormindo até tarde, comendo e bebendo às custas da tia. Olha isso, olha isso. Ô, tia, fala baixo, eu tô dormindo, tia. No sofá, tira isso daí, Ana. Tá tirando, meu. Você tá onde? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aí, tia, limpa a bagunça isso daqui, tia, limpa aqui. As contas estão todas atrasadas. O aluguel há mais de 6 meses não é pago. E ela dá um ultimato. Você já é grande, você não é mais um molequinho. E daí, você tem que trabalhar. Ou Guilherme arruma um emprego, ou vai sair de casa. A conversa vira discussão. Ah, legal, legal. Aí você arruma outra mulher, né? Também, olha, várias. Água, luz, telefone. Você já quanto senta você? Aí, tia, senta aí, fica quieto. Eu tô cansado de você ficar enchendo o saco já. Naquele dia, os vizinhos ouvem gritos. Caramba. Você tá louco, Por que eu tô louco? Por que eu tô louco? Você fumou tudo, aceita você. Tira a mão de mim. E logo depois, o silêncio. O tempo passa. Todos estranham o fato de Kelly não dar notícias. O celular está sempre desligado. Marco, o pai de Guilherme, liga para o filho e pergunta da irmã. Escuta, eu quero falar com sua tia. Guilherme sempre arruma uma desculpa. Diz que ela está viajando, que não pode atender. Ela, como é que é essa história aí? Viajando? Até que Marco decide ir ao apartamento. Quando chega, o filho não deixa ele entrar. Oi, pai. Vem ver vocês aí, quero falar com a sua tia. Ela não tá aqui não. Como é que não tá, rapaz? Eu tô procurando sua tia esses dias todinhos e não encontro ela. Não, ela saiu. Eu falei pra você que ela tá viajando. Ela tá viajando agora? Que ela nunca foi de viajar, agora tá viajando? Não, é problema dela. Não é meu, o problema não é meu. Que isso? Eu falei que ela tá viajando. Deixa eu entrar aqui. O senhor não confia. O que tá acontecendo aí? Os dois discutem e o pai avisa. Vai chamar a polícia. Não vai entrar, meu. Já falei que não vai entrar. Tira, É o seguinte, ó. Não vai entrar, eu vou já falei. entrar, então você vai ver o que vai acontecer. Eu vou chamar a polícia pra você, tá certo? Guilherme tranca a porta, foge. Pega um carro, sai em alta velocidade, mas acaba preso. Ainda resta saber o que há do outro lado daquela porta. Quando o Marco consegue entrar no apartamento, acaba revirando tudo até chegar na geladeira. Ali está o corpo de Kelly, assassinada pelo sobrinho, que tanto quis ajudar a pedido do irmão.
Guilherme, o assassino confesso da tia, chega na delegacia para prestar um novo depoimento. Na entrada, chega de cabeça baixa, chora e se diz arrependido. Foi intenção. Guilherme é acusado de matar a tia Kelly, de 44 anos, e esconder o corpo dela por 2 meses dentro de uma geladeira, na casa em que vivia com a tia. Guilherme morava com a tia 6 meses. Segundo ele, a mulher tinha problemas mentais e no dia do crime ela teria brigado, discutido por um motivo banal. E ele, usando um golpe que ele aprendeu nas artes marciais, ele conteve a tia, que acabou caindo morta. Após isso, ele saiu para poder beber. Quando ele voltou, ele embriagado teria tido a ideia de esquartejar o corpo da mulher. Guilherme, mesmo diante de toda a situação, ele conta que é um homem calmo, tranquilo e que não traz nenhum risco à sociedade. Aí, em entrevista para a nossa equipe, Guilherme disse que a tia, para ele, representava muito mais que uma tia e que ela seria uma segunda mãe. Quando atacou a sua tia, o que passou na sua cabeça naquele momento? O que você queria? Qual era a sua intenção? A minha intenção era contê-la. Por quê? A intenção era contê-la, porque ela estava atordoada e eu só fiz isso porque ela realmente, a gente começou a discutir, eu tentei ficar na minha, entendeu? Eu fui tomar o meu café, eu tava tranquilo. Só que a gente começou a discutir, eu retruquei com ela, a discussão foi mais além, ela partiu para cima de mim para tentar uma agressão. Foi aí que eu peguei ela para tentar contê-la. Eu não tinha intenção, jamais teria intenção de ter matado a minha tia. Eu tô arrependido, eu não queria ter feito nada disso. Realmente eu não queria ter feito nada disso. No vídeo gravado por um celular no local onde deixou parte do corpo da tia, ele dá detalhes de como cometeu o crime. Nós começamos a discutir. Ela veio pra cima de mim na intenção de me agredir. E eu, pra contê-la, eu dei um mata-leão nela, que é um golpe de jiu-jitsu, pra tentar imobilizá-la, pra conter ela. Só que ela desmaiou e não voltou mais. Antes de deixar a delegacia, Guilherme decide dar a versão dele sobre o que teria acontecido na casa no dia do assassinato. A minha tia, ela tinha uns problemas psicológicos, tinha uma certa bipolaridade. E na noite anterior ao crime, nós estávamos bem, nós fomos dormir bem, comemos uma pizza, assistimos um filme, nós rimos. Só que no dia seguinte eu acordei com ela, porque ela acordava às vezes, ela tinha uma mudança de humor repentina. Ela falava diversas coisas, por conta da minha cachorra que eu tinha em casa, várias coisas. E eu dei um bom dia para ela, fui tomar meu café, só que ela continuou falando, procurando confusão. E eu não aguentei, a gente acabou discutindo. Ela veio tentar uma agressão, eu, para tentar contê-la, dei um mata-leão nela, só que ela não voltou mais. Após matar a tia com um mata-leão, um golpe de artes marciais, Guilherme sai de casa para andar. Quando volta, toma uma garrafa de uísque. Depois de ter bebido muito, aí sim eu fiz o que eu fiz, entendeu? Porque eu tinha medo só de voltar para a cadeia. Só no dia seguinte, Guilherme resolve dar um fim no corpo da tia. Ele acreditava que se fizesse isso, não seria descoberto. Depois eu fiquei atordoado, depois que a ficha começou a cair. E eu fui deixando até ver o que ia rolar, entendeu? Guilherme é filho de um policial militar aposentado. Por esse motivo, ele deve ter uma cela especial para poder pagar a pena. A justiça ainda não decidiu qual presídio Guilherme será levado. O assassino já foi preso por envolvimento em homicídio no passado. Ele participou da morte de um jovem de um grupo rival de skinhead. Eu vou pagar pelo que eu fiz, entendeu? Não estou negando. Eu vou pagar pelo que eu fiz. A gente vê que você vai ser. Quem vê chorando parece com uma preciosidade, né? É. E diz que a tia, né? Diz que a tia é bipolar, que a tia tem transtorno de personalidade. Sujeito, 22 anos, já está no segundo assassinato. Segundo. E é ela que tem o problema de personalidade. Que tal? Que ele agiu em legítima defesa. Que legítima defesa, hein? Com uma machadinha. Não, isso na outra. É. Na outra, no primeiro crime. Né? Ele estava com a machadinha. Agora ele diz, um homenzarrão de 2 metros quase, ele diz que a tia, que era cinzinha,
partiu para cima dele e que ele só fez se defender. E essa questão que o Bruno Peruca falou aí, de que ele vai ter cela especial, não tem essa história não. Porque o pai era militar, esquece, tô certo? Ele não tem direito a prisão especial nenhuma. Nenhuma, vai pra cadeia como qualquer preso comum. Deixa eu mostrar uma imagem que é inacreditável que a gente veja isso num país que cada dia mais dá de cara com a corrupção, com a delinquência, com o assalto aos cofres públicos. Tudo isso que a gente vive hoje no Brasil reflete exatamente nas imagens que eu vou mostrar. Por enquanto, pessoas que estão, né, no topo desse país, envolvidas em corrupção, em roubalheira, em desvio de dinheiro, e muitos se apresentando, né, falando bonito, fazendo discurso, né, e ainda se dizendo vítima, o reflexo de toda essa corrupção, né, que entra pelo tecido do país, esse é o reflexo. Mostra aqui para mim. O que você está vendo é um hospital público e nós lá estávamos. São pessoas amontoadas nos corredores. A sala de espera virou uma enfermaria. Os bombeiros, né, o resgate, traz paciente e não pode levar a maca, porque não tem onde botar o paciente. Aí o resgate não tem como buscar mais gente. Mas mesmo que fosse, não teria onde colocá-la. O que eu e você estamos vendo aí é o retrato final da corrupção, da roubalheira. Se ninguém escutou, vou falar. Roubalheira, corrupção, assalto aos cofres públicos, até de gente que parecia que era verdadeiro exemplo, né? Exemplo para todas as gerações. Resumo, esse é o reflexo. Gente sem poder se tratar, falta de médico e todo mundo jogado, entulhado no meio de corredores. Põe no Cidade. As cenas que você vai ver agora foram gravadas no maior hospital do norte de Minas. Pacientes espalhados pelos corredores, leitos improvisados, superlotação. Este é o pronto-socorro da Santa Casa de Montes Claros. Para encontrar os problemas, basta atravessar a porta. Logo na entrada, a sala de espera virou enfermaria. 6 pacientes estão acomodados em macas, que viraram leitos improvisados. Nos corredores do hospital, a situação é ainda mais complicada. Sem quartos, os pacientes também estão em macas e espalhados pelos 2 lados. Homens e mulheres, internados por motivos diversos, são obrigados a dividir o mesmo espaço. Dona Maria Helenita saiu da cidade de Manga em busca de tratamento para a anemia. Acho que não está tão forte da vida. A senhora está aqui tem quanto tempo? 4, 6 dias. No meio do corredor, os pacientes tentam descansar. Alguns cobrem o rosto com um cobertor. O movimento de funcionários, de um lado para o outro, é um incômodo. Fica até difícil caminhar por aqui. Na enfermaria, as macas estão entre os leitos e a distância entre eles é mínima. No caminho, pedestais com soro e instrumentos usados pelos funcionários dificultam a circulação das pessoas. No detalhe, veja que a enfermeira passa com dificuldade por um dos pacientes. Para entrar por aqui, é preciso dar a volta e, mesmo assim, a passagem é complicada. Deste lado, dá para ver que o local está superlotado. Este homem quebrou o fêmur em uma batida de moto e teve que esperar 3 horas para ser atendido. Agora ele precisa fazer uma cirurgia, mas não sabe quando vai ser. Muito difícil. A saúde está cada dia pior. A lotação do hospital é anunciada logo no painel da recepção, que é atualizado minuto a minuto. 35 pacientes estavam internados no pronto-socorro, que só tem 20 leitos. Tem um serviço de ouvidoria que funciona
né? O tempo inteiro a gente recebe essas reclamações e acaba tratando cada uma delas. Mas infelizmente o paciente tem que ficar retido, aguardando vaga. É um paciente que recebe assistência como qualquer outro aqui de uma enfermaria, no entanto não tem acomodação de um leito. Problemas do lado de dentro, angústia do lado de fora. A mãe de Lucinéia sofreu um AVC e foi trazida de Rio Pardo de Minas para a Santa Casa. Eles falaram que estão fazendo tratamento, que tem os aparelhos e tudo, só que eu, no meu modo de pensar, não é um lugar específico para ela, porque ela está entubada, ela deu um derrame, um AVC. A Santa Casa de Montes Claros é referência nos atendimentos de alta e média complexidade da região. Além de Montes Claros, a população de 86 cidades do norte de Minas e até do sul da Bahia é atendida por aqui. O hospital tem 385 leitos, 311 são do SUS, mas a capacidade do centro de saúde já não comporta a demanda, e isso causa um outro problema. A maioria das pessoas que aparecem nas imagens está em macas que pertencem ao SAMU ou ao Corpo de Bombeiros. Como o hospital não consegue uma vaga para o paciente, o equipamento tem que ficar retido e passa a servir de leito. Sem ele, o serviço de urgência e emergência fica comprometido. Das 40 macas que o SAMU tem, 30 estão na Santa Casa. Frequentemente isso ocorre. Isso aí é uma perda de recurso. A gente comunica com a população, o solicitante, que nós não temos o recurso na hora. Às vezes essa ligação é transferida para o Corpo de Bombeiro, também que sofre a mesma realidade do SAMU com a retenção das macas. Dificuldade que a Santa Casa reconhece. Infelizmente nós temos limitações físicas. No pronto-socorro são só 20 leitos, né? Infelizmente, quando excede a capacidade instalada no setor, as macas do SAMU têm que ficar retidas, né? Porque a gente não tem onde colocar os pacientes. É preciso fortalecer esses hospitais, preciso colocar mais médicos para trabalhar, sobretudo criar mais leitos aqui para a nossa região. Uma delas seria a construção dessa unidade de pronto atendimento, avaliada em mais de 3 milhões de reais. A previsão era que a obra terminasse em 28 de março de 2014, mas por aqui não tem nem material de construção. Só a estrutura de metal, os tapumes e o desabafo. Cadê a obra? E aí, me diga, se isso que nós vimos, isso aqui, esse sofrimento não é reflexo de um país onde a camada que manda é metida a uma parte, metida em corrupção, delinquência, assalto aos cofres públicos, destruição da Petrobras, agora destruição de eletros, e aí eles ficam acusando um aos outros. E a pergunta é, quando eles vão todos para a cadeia? Essa é a minha pergunta. Porque o que tem de gente metida, eu só vejo tiriri, tiriri, e a maioria ainda está fora. Viu? Esse aqui é um estelionatário. Esse aqui é um enfermeiro. Há uma briga entre os dois por causa de dinheiro. Põe a imagem para mim, por favor. Esse, olha aí, esse é o enfermeiro preso. Ele e o agiota foram conversar. Esse daí devia, né, dinheiro. O que aconteceu? O agiota levou ele para uma sala, começou a discussão, o enfermeiro foi, né? O enfermeiro foi e sapecou o outro, exatamente isso. O agiota não vai poder cobrar mais nada de ninguém. Põe no Cidade. 11 horas da noite. José Carlos, de roupa preta, entra com o amigo Fernando, de camisa branca, numa das salas do hospital. Os dois conversam por alguns segundos. Fernando sai da sala, mas volta. Veja que os dois continuam a conversa. Fernando sai novamente e aponta para o corredor. José pede para ele voltar e terminar o bate-papo. Fernando vai e nem imagina que vai ser morto pelo amigo.
2 horas depois, José sai tranquilamente da sala. Fernando está caído, morto. Fernando e José Carlos eram amigos de longa data. Os dois sempre saíam juntos. Fernando confiava muito no amigo e essa confiança fez com que ele emprestasse dinheiro a José Carlos. Mas a amizade terminou em tragédia. O crime aconteceu dentro deste quarto, neste hospital da Zona Sul de São Paulo. A vítima é Fernando Luiz, de 42 anos, que ganhava vida como agiota. Ele também morava bem próximo do hospital e passava a maior parte do tempo aqui. Isso porque, de acordo com a investigação, a maior parte dos clientes dele trabalha no hospital. Fernando tinha um cliente que, além de tudo, era melhor amigo. O nome dele, José Carlos, um enfermeiro, que mais tarde se tornaria assassino de Fernando. Nós conversamos com amigos da vítima que contaram que os dois eram muito próximos e que José Carlos estava devendo mais de R$10 mil a Fernando. Ele tinha muita amizade com ele. Era normal, ele conversava normal com a gente e tal. Ele falava assim, eu tô fazendo os plantão, eu vou te pagar. No dia do crime foi como de rotina. Fernando veio até o hospital fazer as cobranças. Funcionários contaram à polícia que viram o momento em que ele entrou no local. Horas depois, um funcionário entrou em um dos quartos e encontrou Fernando morto, com marcas de asfixia. A polícia foi chamada imediatamente. O delegado deu voz de prisão e o enfermeiro foi preso em flagrante. José confessou na delegacia que aplicou diversos medicamentos em Fernando. A polícia agora aguarda os laudos para saber qual foi a causa da morte. Agora é hora, claro, da novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Eu queria desejar a todos... Vem cá, faz favor. Eu queria desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Fique com Deus, um excelente fim de semana. Amanhã, Cidade Alerta Especial. E a você, eu queria dar 3 abraços pelo Dia dos Pais, que você, pra mim, é um bisavô. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Forte abraço. Boa noite. Boa noite.